aproveita essa aula porque eu vou falar de comunicação estratégica. Você se comunica na tua instrução, na tua operação, nas tuas redes sociais, muda completamente o jogo. Então é o seguinte, fica por aqui, deixa o like, deixa o comentário e vamos pra cima porque essa aula vai ficar gravada, disponibilizada durante 24 horas. E o que é a comunicação estratégica? Eu tava indo pra academia hoje, pela manhã, aqui em Balneário, e eu vi um cara vendendo rede. Um cara vendendo rede na rua. E ele tava vendendo pra um casal de argentinos. E ele era um brasileiro que falava espanhol super bem. Inclusive a ponto, né, de falar ali o preço em pesos e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção. Porque a maneira como ele se comunicava fez toda a diferença para a venda dele. Isso tem a ver com relacionamento, com a maneira como você entrega um conteúdo, a maneira como você conversa na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas suas redes sociais. E a comunicação estratégica, ela é a tua maior arma em combate, numa instrução, ou naquilo que você faz no teu nível profissional. E me chamou a atenção o cara ali vendendo rede, falando em espanhol super bem, e aquilo ali fez toda a diferença, porque chamou a minha atenção. Cara, se chamou a minha atenção, chama a atenção também de quem quer comprar rede, principalmente porque agora, nessa época do ano aqui em Balneário, o maior público é de gringos, são de argentinos que vêm para cá. Estão com moeda forte, vêm para cá e vêm gastar. Então, o que você percebe em todo o comércio? Todo mundo está falando espanhol. Isso facilita demais a comunicação e, no caso, para eles, a venda. Mas aonde é que eu quero levar você com isso tudo? O que muitas vezes eu percebo, seja aqui nas redes sociais ou na instrução, a comunicação define o sucesso da tua missão. Pode ser no nível operacional, no nível tático, né, no nível de uma unidade de operações especiais, numa situação de duplas, pode ser para o cara que é instrutor, pode ser para o cara que é advogado, para o cara que está ali e depende dessa comunicação para uma venda. Inclusive, se você tem redes sociais, eu tenho redes sociais, mas mais é pro hobby. Tudo bem. Ossa, olha aí, fala aí, Alexandre. Tudo bem. Você tem pro hobby, mas você gosta de postar e entregar alguma coisa pros outros, né? Falar alguma coisa, expressar a tua opinião. Esse módulo da comunicação é um módulo que vale a pena falar na Academy e ele é um módulo exclusivo do curso de formação de instrutores. Por que eu tô falando isso? Porque a comunicação define o sucesso da tua missão. Se eu sou um instrutor e preciso dar aula, a comunicação, a maneira como eu me comunico, não é o que eu falo, mas principalmente como eu falo, define o sucesso da curva de aprendizagem do meu aluno. Olha aí, nosso novo licenciado, seja bem-vindo, meu amigo. Temos mais um licenciado da metodologia ETC lá no Rio Grande do Sul. Bom te ver aqui, meu camarada. E aí, a gente está falando na parte de instrução, agora eu conecto isso na tua vida pessoal, a maneira como você conversa. Às vezes você conta uma piada e ninguém entende, porque você se expressou mal, se comunicou mal, a piada era até boa, tinha um bom setup, um bom punch, mas você não soube comunicar. Às vezes, tamo junto, hein? Jonathan, Cosmo, olha aí. Se liga aí, Cosmo, essa aula aqui é um módulo exclusivo do curso de formação de instrutores, hein, cara? Você vai estar lá, prepara. Você está entregando uma comunicação, a pessoa não entende o que você está falando, porque você não se expressou da maneira adequada. E a gente, às vezes, o se expressar vai muito mais do que abrir a boca e falar. A nível de operações, olha só. A nível de operações especiais, a comunicação é um dos processos mais complexos para ser desenvolvido durante um confronto armado. Isso significa que durante um confronto armado você consegue treinar habilidades motoras, respostas intuitivas, protocolos, mas a comunicação precisa ser treinada também, senão ela não sai. Aí alguém vai falar pra mim, mas eu não estou preocupado porque eu não sou do grupo de operações. Tudo bem, mas você está com a sua família, você está com a sua esposa, com o seu filho. E aí você precisa comunicar algo a eles para que eles façam. Como por exemplo, corra, sai do carro, vai para trás da coluna, sai da loja. E mesmo essa comunicação simples se torna extremamente complexa sob estresse. Mas qual é o ponto de uma comunicação estratégica? Cara, por incrível que pareça, quando eu falo para os instrutores, as pessoas precisam entender, os instrutores precisam entender que a comunicação que nós utilizamos, ela não está ali para você trabalhar. Olha só, você já deve ter passado por isso. Para você inflar o seu ego, ela está ali para você ensinar. Você não está ali para impressionar, você está ali para ensinar. Quantas vezes você teve uma aula, teve uma instrução, alguém foi te ensinar algo,
que ele usou tantos termos técnicos, uma linguagem tão difícil, tão inacessível, que você não entendeu nada. Fala pra mim, quantas vezes você teve numa instrução, uma aula, pode ser até no segundo grau, foi explicar álgebra, física, enfim. Quantas vezes você teve uma aula, uma instrução, no nível acadêmico, na escola, no nível de instrução, na formação policial, na formação militar, que a linguagem do instrutor ela foi tão rebuscada, tão confusa, que você ficou impressionado com a maneira como ele falava, mas você não entendeu nada daquele tema. Eu já, várias vezes, não foram poucas, foram várias vezes, que eu entrei numa instrução, numa aula, o cara abriu a boca, usou tanto termo técnico, uma linguagem tão difícil, tão inacessível, falta de clareza, que eu saí dali sem entender nada. Então, você não dá aula, você não entrega um conteúdo, um conhecimento para impressionar os outros. Você entrega um conteúdo para ensinar os outros. Se a sua linguagem ela não for simples, se ela não for clara, se ela não for efetiva, você não cumpre a finalidade. Isso vale para uma instrução, isso vale para um briefing de equipes, isso vale para um briefing com a sua família, por exemplo. Isso vale para a tua conversa, né? Tua conversa de corredor, você está ali no corredor conversando com os amigos no trabalho, e aí você não consegue expressar o que você tem para falar. Quantas vezes você já se pegou nessa, né? Sei lá, tá lá no stand, tá treinando, ou você convida um amigo aí para o stand, aí o cara pergunta alguma coisa para você e você não consegue simplificar. A excelência de quem ensina algo, a excelência de quem multiplica o conhecimento, está em simplificar, tornar acessível. Se eu for entregar uma aula para alguém num nível de experiência e de conhecimento altíssimo, num nível avançado, eu posso utilizar termos mais técnicos, eu posso utilizar uma linguagem mais rebuscada, porque o cara vai entender, e vai entender muito bem. Por outro lado, quando eu preciso utilizar essa mesma linguagem, onde as pessoas não têm esse mesmo nível de conhecimento, eu tenho que fazer um downgrade. Eu estou fazendo a atualização do meu livro de VCQB. Eu estou colocando mais 2 capítulos nesse livro. E ontem eu recebi um e-mail do meu editor. E ele pediu, uma das coisas que eu estou colocando nesse livro é um capítulo que fala sobre tomada de decisão em combate, que foi um dos pontos fundamentais na audiência do júri. O pessoal achou que eu ia falar só para falar de balística. Não, eu vou falar para falar de balística, no incident response, e principalmente sobre tomada de decisão. E aí qual é o ponto? Eu vou colocar nesse livro o meu artigo científico, o artigo que eu escrevi para minha especialização em neurociência e comportamento humano. E aí o meu editor falou o seguinte, olha, será que não dá para simplificar esse artigo? Não, não dá. É um artigo científico. Eu não tenho como simplificar um artigo científico que serve como referência para outros trabalhos acadêmicos, ou que serve como referência, por exemplo, para uma audiência. Então, como aquilo ali é um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico, eu não vou simplificá-lo. Todo o resto do livro ele tem uma linguagem mais simples, mas esse capítulo em especial, ele vai trabalhar com muitas citações, ele vai trabalhar com muitas referências, e eu não tenho como fazer um downgrade. Inclusive isso é uma estratégia, né, do americano, para você, quando treina tropas, você trabalhar com um nível de conhecimento um pouco mais baixo, para que o teu público entenda, para que as pessoas entendam. Eu gosto de falar o seguinte, você me acompanha aqui nas redes sociais. Você não vai aprender nada em redes sociais. Esquece. Você acha que você vai lá pegar um hackzinho, um detalhezinho, vou pegar um bisuzinho, vou pegar uma diquinha. O máximo que você vai pegar em redes sociais é uma diquinha. Isso que aqui comigo você vai aprender um monte, tá? Porque aqui eu esparramo conhecimento, mando ver. Mas por aí, você vai pegar diquinha e cópia da cópia. É isso que você vai pegar. Onde é que você vai pegar conhecimento sólido? Conhecimento bruto. Ouro. É na Academy. A experiência você está vendendo na Academy. Não, eu estou falando da Academy. Se você quiser comprar, você compra. Eu só estou te falando que existe uma academia, uma comunidade, onde pessoas apaixonadas por treinamento, tiro, armas de fogo e APH se reúnem para aprender de maneira acadêmica. Conhecimento sólido, bruto. Ontem eu estava terminando a edição de 6 vídeos. 3 deles vão falar só sobre a posição da cabeça na coronha, sobre a transição, sobre o consciência situacional, sobre coisas que você não vai ouvir em nenhum lugar do Brasil. Não vai ouvir em nenhum lugar do Brasil, porque é uma construção do conhecimento. Então o cara chega e fala pra mim, não, que eu vou pegar um bisuzinho, me dá uma diquinha. Cara, diquinha você pega em qualquer rede social por aí, que é uma porrada de cópia. Comigo você vai aprender conhecimento profundo. O Mike falou aqui, posso não dominar o alto nível de habilidade,
mas deixar simples me ajuda a chegar lá com mais facilidade. Exatamente, meu amigo, exatamente. E é que é muito técnico e rebuscado, busco sintetizar e deixar simples. Cara, Maicon, o nosso trabalho como instrutores, cara, e você que está na Academy, eu posso te falar o seguinte, o nosso trabalho é descomplicar o complicado. Nós temos que descomplicar o complicado. Só dá para falar de forma complicada para um público que está pronto para receber e tem a consciência daquilo que a gente está entregando. Então eu vou dar um exemplo. Se eu usar a mesma linguagem que eu uso na Academy, ou com os instrutores licenciados, na internet, muita gente está chegando agora. O cara não vai entender e vai ficar chato para ele. Então quando eu falo sobre comunicação estratégica, como é o tema dessa aula, por exemplo, eu quero falar o seguinte, olha só, comunique de forma simples, clara e intencional, estratégica. Tem um objetivo naquilo que você vai falar. A maneira como você fala, você não está ali para impressionar, você está ali para ensinar ou esclarecer algo, principalmente se você for instrutor. A tua comunicação estratégica, ela não fica só no ponto de falar com as outras pessoas. Ela pode ser empregada num time tático, na maneira como você comunica, e essa é uma das habilidades mais complexas em combate, a comunicação. E mesmo que você não seja de um grupo tático, lembre-se da sua família. Talvez você tenha que se comunicar com a sua família, seu filho, sua esposa, sua filha. E segundo ponto, a comunicação como instrutor. E aí, Michael, você tocou num ponto importante, conteúdo chato não dá retenção, dá sono. Cara, hoje eu queria parar pra ver o cara que tava vendendo rede, a maneira como ele falava com os dois argentinos. Eu tava aqui, indo pra academia, porra, em Balneário Camboriú, no centro de Balneário, o cara tava vendendo rede, um brasileiro vendendo rede em espanhol. E fluido, fluente. Aquilo me impressionou, falei, cara, o cara se adaptou à comunicação do público dele, porque agora o nosso turista aqui em Balneário Camboriú é só de argentinos. Você vê brasileiro, mas a maioria de argentinos. E o cara que se comunica em espanhol sai na frente. O militar, por exemplo, quando ele vai para uma missão no exterior, ele tem que ter habilitação em idiomas. Porra, o cara vai trabalhar numa missão da ONU. Porra, ele vai ter que dominar o inglês, ele vai ter que dominar o francês, ele vai ter que dominar o espanhol. Eu lembro que muitas oportunidades que eu consegui foi pelo fato de dominar uma língua secundária, dominar o inglês. Inclusive eu estava uma vez numa operação, numa região ali de Florianópolis, quando eu trabalhava na COP, que é a Talcore, e a gente abordou um cara. Ele era do Haiti. E aí os caras falaram em português e ele não respondeu. Só que lá no Haiti o cara fala francês, o cara fala inglês, o cara fala crioulo. E eu lembro que os guris falaram e ele meio que ignorou o português. E aí eu dei os comandos em inglês para ele. E ele me respondeu e aí fez tudo que a gente solicitou ali com relação a, pô, você tá vindo para onde, você mora onde, o que você está fazendo. Porque ali foi um foco onde a gente teve que fazer como se fosse um posto de controle num determinado período. Então naquela operação, o falar inglês me ajudou. O falar inglês já me ajudou, por exemplo, a ir pro Rio de Janeiro, a convite da rapaziada lá da Core, para fazer a segurança dos ingleses, na época das Olimpíadas. Então, a oportunidade de uma boa comunicação, ela traz para ti várias vantagens. Eu estou falando aí nos últimos dias da audiência que aconteceu, onde os policiais foram absolvidos. Cara, em 10 minutos eu tive que explicar no Stand Response, eu tive que falar sobre balística terminal, eu tive que falar sobre incapacitação de ameaça, e tive que falar sobre tomar decisão. Esses são pontos fortes da minha doutrina, isso é o que eu ensino. Só que eu tive que simplificar no nível onde quem estivesse naquela sala pudesse entender. Ah, porque pô, as pessoas são inteligentes, elas vão entender? Vão, mas mesmo elas sendo inteligentes, para que elas entendam um assunto tão técnico e tão específico, eu preciso deixar a linguagem mais clara. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é um módulo do meu curso de formação de instrutores, que vai trabalhar com comunicação, porque a comunicação precisa ser estratégica. E quando ela vai para as redes sociais, ela ganha um nível ainda maior, porque você encontra muito mais pessoas. Eu estou aqui e essa live agora vai ter uma quantidade X de pessoas, mas amanhã vão passar 2.000, 4.000 pessoas nesse vídeo. E eu vou falar para 4.000 pessoas. Imagina uma sala com 4.000 pessoas, né, um auditório. Eu já fui em auditório palestrar para 900 pessoas. É muita gente no mesmo lugar. Agora você falar para 4.000, às vezes um vídeo aqui ele estoura, vai para 60.000, 40.000. Então, pensa bem. Quando a gente tem uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, precisa, quem está te ouvindo te entende. E se teu objetivo é trabalhar com instrução, quanto mais clareza melhor, porque isso diminui a curva de aprendizagem do teu aluno. Quem está aprendendo com você aprende mais rápido, porque o cérebro dentro da neurociência, ele precisa de repetição e clareza. O que gera a retenção
do teu conhecimento é repetição e clareza. Hoje o jiu-jitsu foi pegado, hein? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Mas os caras não tiveram pena, não. Beleza, galera? Bora! A gente está chegando em São Paulo, 18, 19 e 20 desse mês, abril, na semana que vem. Manda um direct que eu vou te mandar todas as informações. Depois a gente está indo para Curitiba, depois a gente está indo para Porto Alegre, depois a gente está chegando em Minas. Então se programe, aproveite para treinar. Você não vai aprender apenas a trabalhar a repertório de habilidades voltadas para o combate, mas você vai trabalhar também a tomada de decisão, todo o arcabouço de competências necessárias para aquilo que você faz antes, durante e depois de um confronto. Cara, você não treina só por você, essa decisão ela não é única. Essa decisão é pela sua família, estar preparado. Eu tenho uma frase para mim que ela é o ponto-chave. Seja o homem mais perigoso da sala. O teu filho, a tua esposa precisa olhar para você e sentir a segurança quando olha para você. Se ela olha para você e não se sente segura, você tem um problema como o provedor, o protetor, o garantidor da sua casa. Você tem que ser o cara da tua família. Ponto. Você tem que estar numa festa de família e tu tem que ser o cara mais brabo da tua família. Você tem que estar numa festa do teu trabalho, tu tem que ser o cara mais brabo do teu trabalho. O que te torna brabo é o teu nível de competência, de habilidades. É o teu nível de preparo. Acabou. Fala, China, Hope. Então, segue o plano. Vamos pra cima. Um grande abraço, um beijo no coração. Esse aí, valeu.